resolver exercícios, e como é para resolver exercícios, acho bem legal a participação de quem puder abrir o microfone para falar, enfim, ou quiser mandar no chat, acho bem válido participar da resolução, assim, para não ficar só uma apresentação nossa, né? A gente vai revezar aqui, e aí depois, se vocês quiserem, é óbvio, a gente pode resolver algum outro exercício fora desse da lista. Mas, vamos lá. Então, primeiro um exercício da FUVEST. Os primeiros habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e a sua cultura. Acreditar nos viajantes e missionários a partir de meados do século XVI. Há um decréscimo da população indígena que se agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo foram a captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata do Potosí. B. As guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e brancos. C. O canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito sanguinário e vingativo dos naturais. D. As missões jesuíticas do Vale Amazônico e a exploração do trabalho indígena na extração de borracha. E E. As epidemias introduzidas pelo invasor e a escravidão dos índios. E aí, alguém tem algum palpite de qual pode ser a resposta? A Lívia falou que é a E. Vamos ver se mais alguém tem algum palpite. Gente, sem ter medo de errar, assim. Se vocês quiserem me perguntarem por que uma ou outra está errada, também eu posso tentar responder. Deixa eu ver se o pessoal... Ih, tá entrando muita gente. E também o João Vitor. E... Vou esperar só mais um minuto. Também acham que é a E. Beleza. Então, a resposta é realmente a E. A captura e a venda de índio para trabalho em minas de prata e Potosí existia? Existia. A guerra entre entre índios e brancos existia? Existia sim. O canibalismo existia? Existia. Mas o que de fato contribuiu para o decréscimo na população dos índios foi de fato as epidemias e a escravidão. Então, a resposta certa é aí mesmo. Vocês acertaram. Parabéns, rapaziada. Vocês estão manjando, hein? Vocês estão bem, ó. Não vou mostrar o gabarito, porque senão aparece todas. Amira, você quer fazer a 2 aqui? Já leio. Leia o texto. A língua de que os índios usam toda pela costa é uma, ainda que em certos vocábulos diferem em algumas partes, mas não de maneira que se deixem de entender. Carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela o F, o L, nem o R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé. Um pouco mais para baixo. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro. O indivíduo de outras culturas espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão dispares quanto os tupinambás e os astecas. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladores da concepção idealizada do território entendido como geograficamente indiferenciado, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados, transposição direta das categorias originadas no medieval. Peraí, você tá mexendo aqui, tô com dificuldade para ler. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Acho que é só isso. Então, gente, o que vocês acham que é? Opa, peraí, eu tava sem som, calma aí. Perdão, gente. O Ramiro, deu ruim aqui, a formatação da lista tá diferente.
Pera aí, Elisane. A questão 2. Você pode, ô Ramiro, ler de novo o que acontece. Ela começa aqui e volta aqui em cima. Por isso que eu tava. É que eu tava mutado até tentando te avisar, só que eu percebi que não era nada. Pera aí, rapaziada. Aqui. Gente, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Calma lá. Então, lê de novo aí. Começa aqui a 2, aí sobe em cima. É bom até pro pessoal que chegou atrasado, mas vamos lá, a gente tá resolvendo ali. Já foi, Meu já texto. resolvemos a questão. A língua de Se eu que não me os engano. índios usam toda pela costa é uma, ainda que em certos vocábulos diferem em algumas partes, mas não de maneira que se deixam entender. Carece de 3 letras, convém saber, não se acha nela o F, nem o L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé. Nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente. A partir do texto, pode-se afirmar que todas as alternativas expressam a relação dos portugueses com a cultura indígena, exceto a. A busca de compreensão da cultura indígena era uma preocupação do colonizador. B. A desorganização social dos indígenas se refletia no idioma. C. A diferença cultural entre nativos e colonos era atribuída à inferioridade do indígena. D. A língua dos nativos era caracterizada pela limitação vocabular. E E. Os signos e símbolos dos nativos da costa marítima eram homogêneos. O pessoal tá chutando assim. Alguém mais tem palpite aí? Mas gostaria? O pessoal tá chutando a C. E aí, Ramiro, é a C? Ó, Nossa. falaram da E. Acho que é E, mais alguém? A, mais um E. A, o E. Espera até dar 18h10. Tá. Mais um A. Apareceu mais 2 E's. Ah, cara, tá entre A e C. E E. Pronto. 18h10. Então, gente, nessa questão, a alternativa certa é a alternativa A. A busca de compreensão da cultura indígena era uma preocupação do colonizador. Por que é essa questão? Lembrem-se que essa é basicamente uma pergunta que está querendo que vocês respondam o que está incorreto. A partir do texto, pode-se afirmar que todas as alternativas expressam a relação dos portugueses com a cultura indígena, exceto. Então, para os portugueses, os indígenas não tinham lei, fé ou rei. Logo, para eles, a desorganização social dos indígenas se refletia no idioma. Essa era uma relação que eles tinham com eles. Já respondo sua pergunta, Giovana, da primeira. C. A diferença cultural entre nativos e colonos era atribuída à inferioridade do indígena. Isso é verdade. Basicamente, gente, uma coisa muito clássica de colonização. Para o colonizador, o colonizado sempre vai. A relação dele com o colonizado sempre será de inferioridade. Isso é algo real. D. A língua dos nativos era caracterizada pela limitação vocabular. De uma maneira técnica, é verdade. Eles não tinham alguns fonemas e isso também afetou a relação deles com os colonizadores. Os signos e símbolos dos nativos da costa marítima eram homogêneos. Isso basicamente mal fala no texto. Então, essa questão meio que não pode. Então, nesse caso, é a busca de compreensão da cultura indígena era uma preocupação do colonizador. É algo errado, eles não estavam nem aí. Giovana, a 1 é a questão, a resposta E, as epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. Foi basicamente no século XVI, lembre-se disso, foi as duas principais coisas que causaram o genocídio indígena. Agora eu acho que o Luiz pode ir para a questão 3.
Ô, Luigi, eu não estou te escutando. Ai, perdão, eu tava falando com mutado. Sempre esqueço, droga. Perdão, gente. Tá, texto 1 no Enem. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brases ou gente Brasília. E ocasionalmente no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Peraí que eu vou aceitar alguém que está pedindo para entrar. Isso é um texto, é o texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito com outros, isso aqui que o Ramiro falou, que, tipo, eles não se preocupavam em entender a cultura dos índios, assim, acreditavam que a cultura deles era superior e que deveria ser imposta. É muito importante, é algo que a gente não pode esquecer. O indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por dominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Então, tipo, pro português, pro espanhol, pro francês, pro anglo-saxão, não tinha diferença entre Tupinambá e o Azteca, muito menos entre Tupinambá e diversos outros povos que a gente tem aqui no Brasil. E aí ele pede para comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado, revelam o quê? Isso é muito importante no Enem, é sempre bom ler várias vezes o enunciado. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da Aí, A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. D. Transposição direta das categorias originadas no medieval. E E. Visão utópica configurada a partir de fantasia e riqueza. E aí, rapaziada, qual que vocês acham que é a resposta? Ai, cacete, parei de compartilhar. Pera aí, família. Só um segundo. Caiu. E peraí, eu tenho que achar, tenho que compartilhar só a tela do janela. Aqui, beleza. Perdão, gente. Tá aqui, ó, esse aqui. E aí, o que vocês acham? Peraí. Eu acho que é assim. C, beleza. Sim. Nossa, é Enem, rapaziada. Você sempre vai ficar em dúvida entre 3, 2, é um saco. Vou esperar até 17, ver o que o pessoal vai colocar no chat. Pode levar o tempo pra pensar, rapaziada. C, a pessoa tem. A, C e E. Rafaela, você tinha falado qual mesmo? C. C também? Então vamos lá. Vou tentar explicar para vocês aqui. A, que também citaram. Concepção idealizada do território entendido como geograficamente indiferenciado. Sobre o território, eles diferenciavam sim. Acho que território é uma coisa que, tipo assim, por eles querem extrair e compreender ainda mais onde tinha ouro, prata, essas coisas, eles diferenciavam sim o território, eles separavam o território dessa forma, para poder entender onde que vai explorar, enfim. B, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndia. Isso aqui, se eu não, talvez tenha, eu não tenho certeza. C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Isso aqui sim. Acredito que vocês estejam certos na C, essa mesmo. Que, tipo assim, é o que a gente comentou em cima, que eles não tinham qualquer interesse sobre a diversidade cultural que tinha aqui, e para eles era tudo igual. Eles tinham essa compreensão de que a cultura deles é superior e as demais, por mais que fossem diferentes, pouco importava, é assim mesmo. E sobre esse aqui, da ancestralidade comum, eles não tinham, tá? Lembrei agora, eles não tinham, eles sabiam que era diferente, mas para eles pouco importava. É assim mesmo. Parabéns aí pra galera que colocou, tá certo.
Isso mesmo. Ramiro, tá aí? Então eu já posso puxar 4? Pode, pode. Você tá com um arquivo aí? Tô lendo ele aqui. É Enem. pra mim não me perder aqui quando for Certo. girando o papel. Gente, nessa questão é uma coisa importante também. Às vezes no Enem, eles usam o mesmo texto para duas questões diferentes. Então, nesse caso, o mais importante é prestar bastante atenção na pergunta específica. Vamos lá. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira, vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta nem peso nem medida. A observação do cronista português Pedro de Magalhães Gandavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada demonstra a simplicidade da organização social das tribos brasileiras. B. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. C. Superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. D. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. E. Dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. São 6h18. Dá uns 2 minutos para a galera responder o que acha, daí eu comento a questão. Eu acredito que seja D, porque quando ele fala nem fé, nem lei, nem rei, aí bem atrás tá tipo digno de espanto, coisa digna de espanto. Eu acredito que eles estejam, eles são, como pode dizer, ao ver os indígenas, eles não compreendem como a estrutura deles funciona, essa burrice que eles denominam. Muito bom. Mais alguém? Creio que seja D, D, B, D. Mais alguém? Mais alguém não, né? Vou esperar até 6h20. D, muito bom. B. Certo. Então, gente, quem respondeu a D acertou. Eu entendo até as pessoas que falaram B, porque é um texto basicamente comentando de um colonizador falando da inferioridade indígena, porém é bom dar uma boa analisada. Os portugueses, quando eles chegaram da Europa pela primeira vez, vocês têm que considerar que eles tinham uma puta de uma estrutura. Tudo bem, Tiffany, fica na boa. Por quê? É que o nosso estado que nós temos hoje, basicamente, que vira e mexe a pesquisa, tem que fazer censo ali, pesquisa aqui, uma puta administração, isso tudo foi baseado no Estado europeu. Então, tecnicamente, o nosso Estado é um Estado europeu. E eles tinham toda essa concepção hobbesiana de lei, de que tem que ter uma lei, que tem que ter um rei, que tem que ter ordem, que tem que ter uma hierarquia. E eles chegam aqui e eles não encontram nada disso. Eles encontram basicamente uma situação, um cenário em que várias tribos estão basicamente convivendo entre si de boas. E não existe uma lei super elaborada, não existe um rei que manda de cima para baixo e todo mundo obedece. Não, eles têm, os indígenas também têm religiões diferentes, eles têm crenças diferentes. Então, eles se deparam com uma situação totalmente diferente da deles e que eles não entendem. Essa situação, ela também, como poderia dizer, ela ajuda na criação de uma ideia de superioridade dos portugueses para os indígenas. Porque eles pensam, a gente tem uma puta organização, a gente tem isso, a gente tem aquilo, eles não têm, a gente é superior. Dá para ter essa impressão de dominação, mas nesse texto ele está basicamente falando as primeiras impressões. Lembrem-se que o texto é em 1576.
o Brasil está, tipo, no comecinho da colonização. Então, a primeira coisa que está acontecendo nesse sentido é eles tentando entender a terra, os povos, entre aspas, e usando esse entendimento, entre aspas, de uma maneira, feita de uma maneira meio porca, assim, meio errônea, para assim, criar essa ideia de colonização. Eles nunca tiveram realmente um desejo profundo de conhecer os povos. Eles só viram ali, não entenderam, comentaram e decidiram comentar sobre isso. Pode passar para outra questão, Lídia. Fechado, então. Vamos para a questão 5 agora. Também do Enem. De ponta a ponta é tudo praia palma. Muito chão e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande. Porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que não nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lo vimos, porém a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar essa gente. A carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu. E aí o enunciado é o seguinte: a carta de Pero Vaz de Caminha permite entender que o projeto colonizador para a Nova Terra, nesse trecho, A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Vamos lá. É sempre importante. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Nesse trecho. Então, muitas vezes no Enem, às vezes não é nem, tipo, ter o conteúdo na tua cabeça, tipo, muito fresco. É você ler o texto e entender a pergunta. Que ele é muito específico do trecho. Então, se vocês quiserem já dar o palpite já, eu vou esperar até 26. Pessoal indo de A. Todo mundo lá, por enquanto, está sendo unânime. B. A ou D, pessoal, tem que entrar em D. Deixa eu ver. Beleza. Vou esperar mais um minutinho. Acho que tem que entrar em D. Acho que todo mundo vai nessa, então eu vou explicar. Vamos lá. A resposta certa dessa questão é a resposta A. Por quê? Vamos lá. Pero Vaz de Caminha fala o seguinte. Primeiro ele faz uma descrição da Terra, comenta, e aqui é a parte importante do texto, que é a parte que a gente tem que prestar atenção. Porém, o melhor fruto que se pode tirar me parece que será salvar essa gente. O que a gente precisa entender disso aqui? Os indígenas, ninguém passava fome. Ninguém passava fome lá. Então, tipo, ninguém era pobre. Não existia esse conceito de pobreza para o índio. O índio, para ele, não existe isso. Para ele, eu não tenho certeza, porque eu não sou indígena, mas eu estudei um pouco sobre isso. A riqueza dele está mais nas relações pessoais e a relação que ele tem com a terra. E o grande objetivo de Portugal, quando eles chegaram aqui, era colonizar o pessoal. Então, a catequese para o pessoal de lá era a parte mais importante, era salvar as almas dele. Quando eles dizem salvar, ele tá se referindo a salvar a alma do índio, porque ele entende que o índio, como ele não era cristão, ele não ia para o céu. Então, a ideia que o Pero Vaz de Caminha dá nessa carta é essa. Tipo assim, ele fala aqui, que ele não vê ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Então, isso aqui é riqueza. Ele não vê, tipo, alguma riqueza direto, assim, de forma de pegar dinheiro. O que ele ressalta aqui é a possibilidade de catequizar esse pessoal. Deixa eu ver, tinha aparecido uma E ali. Não, ele não fala de trabalho aqui. Ele não fala de trabalho. Quando ele fala de alguma coisa com valor monetário, ele fala de ouro. Então, no caso aqui, ele não fala de trabalho. Vocês entenderam? Se vocês quiserem, eu posso explicar de novo. Realmente é confuso. Beatriz, esse tipo, o objetivo do Enem
testar muitas vezes a interpretação de texto e você se apegar com o que ele te dá no texto. Por que não seria D? Porque ele não, em nenhum momento ele fala de riqueza do índio. É que eu te falei, o índio não é que ele era pobre, para ele o ouro não tinha nenhum valor, entendeu? Então, ele fala de riqueza aqui, ele fala de ouro, fala de prata, de metal aqui. Ele fala assim que não viu nada disso e fala que a terra tem bom ar, só que ele fala assim, porém, o melhor fruto que se pode tirar dessa terra é salvar essa gente. Não em questão de pobreza, ele fala em questão de fé. Ele fala que não tem ouro, não tem prata, nem coisa alguma que ele possa explorar no momento. E o que ele explica mesmo é isso. Peraí, não entendi direito. É como se a maneira de ver os nativos fosse ruim por não ser questão. É isso mesmo. É isso mesmo. O pensamento dele, ele chega assim e fala, ó, não achei ouro, que nada. Ele não tá falando do dinheiro dos índios, ele tá falando, tipo assim, que não tem nada pra ele explorar, que ele não encontra nada assim. Ele fala, bom, aqui não tem ouro, não tem prata, não parece que tem nada de valor, e acho que a melhor coisa que a gente pode fazer aqui é salvar essa rapaziada. E aí entra a catequização. Vocês entenderam? É basicamente isso. Beleza. Vamos lá. O Ramiro, fazer a 6 aí. Olha aqui. Enem. Coube aos Chavantes e aos Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico. A realização de sua tradicional corrida de toras, de Buriti, em plena Avenida Paulista, São Paulo, para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pelas tensões entre a expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte, as leis de proteção indígena e ambiental. P. Os guerrilheiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no Cerrado. C. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso capitalista do meio ambiente. Fica à vontade, Luigi. D. Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais paulistas. E. O campo e a cidade no Cerrado que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de invasões urbanas. Vou aguardar também uns 2 minutos. 672. Fica à vontade para as respostas. Eu também acho que é a A, por causa que tá falando sobre a expansão do agronegócio. Boa. D. Mas alguém gostaria de dar a resposta? Senão eu já mando para a explicação. Acho que não. Ok. Bem, todo mundo acertou. É a letra A mesmo. É uma questão relativamente fácil. Só vou explicar algumas coisas o porquê de não serem outras questões. B. Os guerreiros articuladores do agronegócio, os povos indígenas pouco organizados no Cerrado.
A parte dos povos indígenas pouco organizados, embora... Tá, perdão, gente. Começando. Embora a parte dos grileiros seja verdade em certo ponto, para quem estudou mais a fundo, a parte dos povos indígenas pouco organizados na verdade está errada. Logo no começo do texto, coube aos Chavantes e aos Timbiras. Então ele já está citando duas tribos indígenas aí, que, obviamente, tiveram que se organizar para fazer esse ato. Logo, falar de desorganização ou pouca organização estaria errado. A C. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente. Nessa lei mais branda até que estaria certo, porque são leis pouco específicas que poderiam facilitar uma má exploração do meio ambiente. Porém, as leis severas, não. Tem que lembrar que agronegócio também é capitalista. Logo, se fosse lei severa sobre o uso do meio ambiente, o texto não estaria falando o que estaria acontecendo lá. Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais. O texto está basicamente falando de agronegócio, então nada de elite industrial não teria cabimento. E por fim, o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de invasões urbanas. Também está errado. Está falando de invasões do agronegócio, que vai usar a terra dos indígenas para basicamente plantação, criação de gado, enfim, atividades do agronegócio. Então, não tem como ter ser invasão urbana. Agora o Luigi vai para a última questão. Opa, vamos lá. Questão 7 da FUVEST. A colonização, apesar de toda a violência e disrupção, não excluiu o processo de reconstrução e recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. Ó, peraí. Vou já destacar aqui, ó. É um erro comum crer que a história da conquista representa para os índios uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A cultura xinguana aparecerá para a nação brasileira nos anos 1940 como símbolo de uma tradição estática, original e intocada, é ao inverso, o resultado de uma história de contatos e mudanças que tem início no século X depois de Cristo e continua até hoje. Com base no trecho acima, é correto afirmar que o processo colonizador europeu não foi violento, como se costuma afirmar, já que ele preservou até mesmo valorizou várias culturas indígenas. B. Várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com alterações, ao processo colonizador europeu, como a xinguana. C. A cultura indígena, extinta graças ao processo colonizador europeu, foi recriada de modo mitológico no Brasil dos anos 1940. D. Eita, vai mostrar a resposta, não posso. A cultura xinguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo colonizador europeu. E não há relação direta entre, de um lado, o processo colonizador europeu e, de outro, a mortalidade indígena e a perder a sua identidade cultural. Vou mandar no chat também, tá, rapaziada? Para não ficar confuso. Calma aí, rapaziada. Vocês estão mandando tudo. Essa já é a resposta já para essa? Acredito que sim. Enfim, todo mundo falando B, B, B. Vou deixar aqui, então. Todo mundo no B. Vocês querem que eu explique essa ou eu já posso falar que a B tá certa? Caraca, os caras estão muito bons, velho. Arrasaram. Beleza, vamos lá. O que acontece? Com base no texto primeiro, com base no trecho, ó. Com base no trecho, é sempre bom lembrar disso aqui. O que ele fala? Primeira coisa que eu deixei marcado aqui para vocês. Apesar de toda a violência e disrupção, não excluiu o processo de reconstrução e recriação cultural conduzido pelos povos indígenas. Ponto. Então, a gente já pode anular uma questão. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a C. A C a gente já anula. A C tá errada. Cadê? Eu não sei fazer risquinho. Enfim, não sei fazer risquinho. Tem gente de se riscar, não sei. Beleza, começa por aí. Vamos lá. Aí ele fala aqui, o processo não foi violento na... Isso aqui já tá errado. Foi mega violento, a gente sabe disso. E tem relação entre a mortalidade indígena e a perda da cultura.
D, a cultura foi afetada, a gente vê aqui, ó, que fala que a cultura que apareceu na nação brasileira como símbolo de uma tradição estética original e intocada é o inverso. É o resultado da história de contatos e mudanças que tem início no século X e continua até hoje. Então é completamente contrário. A cultura xinguana, ela é resultado do que aconteceu e ela foi afetada pelo conhecimento europeu. E ela surge a partir disso, porque os indígenas tiveram que se reorganizar culturalmente, incluir outros povos, enfim. E aí isso caracteriza a B como acerto. Parabéns, vocês arrasaram. De verdade, mandaram muito. Vocês têm interesse? A gente demorou o quê? 37 minutos. Se vocês têm interesse de resolver alguma questão mais difícil aí, por exemplo, segunda fase da FUVEST, a gente pode resolver uma, se vocês quiserem. A Beatriz quer voltar para um. Pera aí, gente. Deixa eu só explicar para Beatriz a um aqui. Ninguém vai ficar para trás. Vamos lá. Voltamos para um também que é da FUVEST. Quer que eu leia? Eu Fala. vou ter que sair agora, então deixo contigo, tá? Fechou. Fica suave, eu dou um jeito aqui. Falou, gente. Tenha uma boa noite. Tá, vamos lá. A1. Que ele fala aqui, ó. Vamos fazer uma análise da 1 de novo. Os primeiros habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com visão de mundo calcado em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. A acreditar nos viajantes e missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena que se agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o estado de decréscimo foram... Vamos lá. Beatriz, se quiser abrir o microfone para poder falar, mas você quer tentar dar um palpite ou você quer que eu explique a questão? Beleza, então. Fechado. Então vamos lá. Vou só salvar isso aqui. Peraí que eu vou representar. Preciso encontrar uma questão aqui. Vou ver se eu acho uma questão de segunda fase sobre o... Peraí, alguém mandou um chat. Prefiro que você explique. Tá, eu vou explicar, não vou abrir de novo. O que acontece? Ele vai te dar... Vou abrir de novo, vai, melhor. Senão fica confuso para vocês. Já vou abrir a telinha. Não, telinha não. Só para ter certeza, esse aqui vai ser liberado, porque depois a aula, professor, vai. Pelo que eu entendi, se vocês procurarem no Google Classroom, provavelmente ela já está lá. Ela só não vai estar com os grifos que eu coloquei. Vamos lá. Há um decréscimo da população indígena que se agrava no século seguinte. Os fatores que mais contribuíram para o estado do decréscimo foram: A captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de Potosí. Você percebe que é muito específico? Será que só o trabalho nas minas de Potosí fizeram com que todos os indígenas morressem? De fato, a captura e a venda de um índio para os trabalhos das minas de Potosí foram um problema e que afetaram muitos índios. Mas não foi o fator que mais contribuiu. E é muito específico, tipo, é só a mina de Potosí. E quantas outras minas existiam? Então, por exemplo, lá a gente já exclui. Aí a B. As guerras permanentes entre as tribos indígenas, índios e brancos. De fato, as guerras contribuíram bastante para o decréscimo da população, mas não foi a que mais contribuiu. Principalmente depois que os brancos chegaram, a tendência era simplesmente índio e branco brigando, porque o branco quer invadir. Mas na maioria das vezes, os brancos não matavam tantos indígenas, porque queriam mais prender eles para poder fazer escravo. O canibalismo. O canibalismo não foi, sempre existiu, mas não foi... Tem um gráfico, depois eu vou tentar mostrar para vocês, um gráfico de como cai a população indígena nesse período. As populações jesuíticas da Vale Amazônica, exploração indígena na borracha. Aconteceu trabalho indígena na exploração da borracha, mas isso foi muito tempo depois. Isso foi lá para o século XIX, XVIII, não é século XVI. E aí o que mais afetou o pessoal, que é sempre bom lembrar, são as epidemias introduzidas pelo invasor. Então, por exemplo, não existia gripe aqui. Não existia. O europeu chegou, passou o vírus influenza, e o pessoal não tinha, que nem, por exemplo, Covid. Muitas vezes a gente passa mal, é afetado, acaba sendo internacionalizado. Por quê? Porque a gente não tem uma defesa. Por isso a gente toma vacina. No caso, não existia vacina na época, e também eles não estavam acostumados com o vírus. Então, o cara pegava gripe e morria. Não tinha nenhuma defesa, pegava gripe e morria de febre. Não tinha remédio. Então, o que mais contribuiu mesmo para isso, inclusive eu vou até procurar aqui, se eu posso mostrar para vocês. Se eu acho. População indígena. Vamos ver se aparece aqui.
Indígena ao longo dos anos. Inclusive, acho que isso caiu numa prova. Eu não lembro qual, mas eu fiz. Aqui, FUNAI. Achei a imagem perfeita aqui para mostrar para vocês. Peraí. Tá carregando. Para de compartilhar aqui essas questões. Quem quiser sair já, fica à vontade. A gente vai resolver agora as questões discursivas. Uma, na verdade. Deixa eu ver se eu acho alguma legal. Tá carregando ainda a imagem aqui, ó. Tá demorando para carregar o site da FUNAI. Mas assim, chega a ser ridículo. Cara, acho que não precisa carregar o site da FUNAI. Vou mostrar para vocês aqui no Chrome mesmo. Ó. Aqui. Vocês conseguem ver? Essa é a imagem do cantinho aqui, eu queria mostrar. Sim, dá pra ver. Bem pequenininho, mas dá pra entender. Dá para entender. Ó, só para vocês prestarem atenção. A população indígena do Brasil, ó. De 1500 para 1570, olha o quanto que cai isso aqui. É ridículo, assim, é absurdo. É um bagulho, tipo, muito absurdo, assim. É como se você pegasse um Brasil inteiro e, sei lá, tacasse fogo. E, tipo, todo mundo morresse. Tipo, um absurdo. Porque as pessoas No gráfico, os indígenas é a linha de azul? Isso, a linha azul, a linha azul. Ah, tá. Calma aí, tem uma especificação ali. Esse azul é indígenas do litoral. Você vê que o vermelho demora para cair porque são indígenas que viviam no interior do país. Mas olha, a população indígena no litoral cai, tipo, absurdo em coisa de 70 anos. E, tipo, a maior parte dessas mortes são por conta de doenças. Então, as pessoas ficavam doentes e aí já era. Pegava a gripe e morria, porque não tinha defesa. Não tinha defesa contra isso. Tentando agora aqui achar uma questão legal, a gente fazer discursiva. Professor, Pode falar. um comentário interessante que eu estava lendo um livro sobre esse momento da história, né? E aí eu vi que, ao mesmo tempo em que os indígenas sofreram com as epidemias, tiveram algumas doenças que os indígenas passaram para os europeus, como, por exemplo, a sífilis. Os primeiros casos foram norte-americanos. E aí, tipo, quando os europeus voltaram para a Europa, cerca de 1 a cada 3 navegadores tinha sífilis. E, tipo, teve uma epidemia, assim, muito louca de sífilis no continente europeu. Então, eu acho que, tipo, os dois lados sofreram, lógico que os indígenas muito mais, mas também teve essa questão. Sim, você tá certo. É que nem, por exemplo, o coronavírus, é a mesma coisa. Surge num lugar, e hoje é muito mais fácil isso. A própria peste negra, acho que a gente pode ver isso ao longo da história, acontece com doenças. Quando duas regiões diferentes entram em contato, acontece isso. Que nem a peste negra lá no Oriente era uma coisa muito controlada. Depois que chegou de navio, bateu na Europa, bum, disseminou. É porque geralmente o pessoal não está preparado para isso, nossos corpos não estão preparados. E eu não estudo biologia, não posso falar isso com tanta certeza, mas geralmente é isso. Eu acho também que os indígenas, eles também ficaram bastante doentes, por isso que você falou. Meio que juntou duas civilizações, duas populações. Isso. E quando os homens europeus vieram para cá, meio que eles trouxeram coisas lá da Europa e eles tinham meio que a proteção deles, que era um remédio feito por eles, pela natureza e tudo mais, e viviam naquele mundinho. Quando veio outras coisas diferentes, meio que as doenças vieram e atacaram a imunidade, alguma coisa, algo que já estava acostumado por eles, sabe? Os índios não estavam acostumados e por isso eles sofreram bastante. E a mesma coisa aconteceu no exemplo que a nossa querida amiga, peraí que sumiu a sua fotinho daqui. Agora eu perdi o nome. Aqui, peraí, voltou. A Gabriela. O que você tá lendo, Gabriela? Eu gosto muito de livro de história. Se puder falar o nome, depois eu vou dar uma olhada. Professor, é um livro um pouco polêmico, mas eu tô achando, assim, genial, que é o Guia Politicamente Incorreto da História Brasileira. O guia, tipo assim, realmente é um livro que explica de maneira bem interessante, principalmente o pessoal mais novo. Eu também cheguei a ler, se não me engano. Só que acho que é uma crítica que eu vou fazer,
aqui, Guia Politicamente Correto do Brasil, fazer uma crítica que esse livro ele não foi escrito por um historiador. É sempre bom a gente pensar, ler livros de história que foram escritos por historiadores. Se eu não me engano, quem escreveu foi Narlotti, eu não tenho certeza, mas o Narlotti é jornalista, por exemplo, então a gente sempre tem que tomar cuidado. E, de fato, o balanço que ele fez provavelmente é verdade, só que em níveis bem diferentes. Esse livro relativiza bastante. Sim, verdade. Eu consigo perceber porque ele acrescenta muitos comentários pessoais, né? Ele acaba transformando uma conversa onde ele deixa, assim, tudo voltado para a ideia dele, né? Tipo, nem sempre é imparcial. Isso, ele tem um ponto de vista muito pesado, como eu te falei. Quando a pessoa é historiadora, ela estuda história, que nem o Thales, que é formado em história, você tem uma obrigação moral de ser isento na hora de apresentar um documento. E o Narlotti não tem essa obrigação profissional de fazer isso, e aí ele apresenta o ponto de vista, ele faz uma conversa. É sempre bom conversar com pessoas com um ponto de vista diferente para poder debater ideias. A gente só não pode simplesmente acreditar em tudo que está escrito lá, principalmente por não ser um livro de referência, que é tipo um livro puramente histórico, enfim. Mas vamos aqui, eu achei uma questão interessante. Vocês chegaram a comentar alguma coisa sobre a questão indígena sem ser no Brasil, mas fora dele? Tipo, nas colônias espanholas ou não? Peraí, eita, parei de apresentar sem querer, mas vamos lá. Ah, se vocês já viram alguma coisa sobre questão indígena, por exemplo, os índios se vocês viram alguma coisa sobre indígenas, por exemplo, da Espanha, na questão da Espanha, Argentina, Peru, os ameríndios pro lado leste-oeste, leste. Vocês já viram alguma coisa ou não? Não, eu nunca ouvi falar. Tá. É relativamente parecido. Então eu não sei, porque eu não tô achando uma questão interessante pra gente usar aqui. Vocês querem ver essa questão? É relativamente parecido, só vai ter umas especificidades da Espanha. Mas, acho que é parecido. Vamos lá. Qualquer coisa, gente, vocês não se encanem. Vamos resolver só essa. Vamos lá. Vocês estão vendo? Tá, vamos lá. Aqui, ó, essa aqui é uma questão da FUVEST, salvo engano, 2016. Aí eu falo que o Felipe Guamão Poma de Ayala, o autor da imagem, que a gente vai ver aqui embaixo, foi um cronista ameríndio. São os índios... Fala, pode falar. Marcelo, você quer falar alguma coisa ou só vazou sem querer? Filho, eu lembro. Eu fiz bastante FUVEST para poder passar. Ele foi um cronista ameríndio, enfim, de ascendência inca, viveu no Peru. E aí ele mostra uma imagem, aí ele fala que no começo do século XVII, e ela foi endereçada por rei Filipe III, que era um rei da Espanha, e aí ela vem escrito, pobre dos índios, de 6 animais que comem, e aqui temem os pobres dos índios desse reino, serpente, corregedor, tigre, espanhóis das cidades, leão, encomendeiro, cadela, padre da doutrina, gato, escrivão, rato, cacique principal. Esses ditos animais que não temem a Deus esfolam os pobres índios desse reino, e não há remédio para pobre Jesus Cristo. Aí tem aqui esse desenho, e aqui no centro a gente tem um índio, e aí que ele dá o nome para cada animal que ele relaciona. Aí ele pede aqui para identificar a situação do Peru na elaboração da obra. Então, como a gente vê, é uma carta de um cronista ameríndio, que ela foi endereçada para um rei. Então, o período, a situação do Peru, qual que era, gente? Vocês acham que é o período em que a imagem foi feita? Que período vocês acham que é? Pelo texto também, tá? O texto... Não, a gente fala que é o período da colonização. E já tem a resposta. Enfim, é o período... Mais ou menos isso, é o mesmo período. É o período de colonização. Então, era quando o período tava... Vocês vão aprender o nome certinho mais pra frente no curso. Só que eu tô adiantando porque, enfim, faz sentido com a questão indígena. E aí ele fala que... Aí tem a questão B. Descreva as estruturas de poder político e econômico que são comentadas na imagem e no texto que acompanha. É mais difícil. Tá vendo que é mais difícil. Mas eu vou... Pensem em 3 estruturas que vocês já viram quando a gente fala de colonização portuguesa. Quais são as 3 estruturas que vocês viram que existe?
Vocês têm alguma ideia das 3 estruturas? Ó, eu vou grifar uma aqui, ó. Não tem ideia? Padre da doutrina, a igreja. Então, a catequização também ocorreu lá na Espanha, assim como ocorreu aqui no Brasil, por isso que eu falei que fazia sentido. Deixa eu ver o outro. Que corregedor. Quem que é o corregedor? Seria o colonizador, basicamente. Eram os colonizadores que vinham para poder tomar conta da terra, da fazenda que eles tinham, então eles escravizavam os índios. E aqui não fala, mas também tem a doença. Cadê? Escrivão, rato principal. Aqui, espanhóis das cidades, que eles traziam as doenças. Então, e aí ele fala aqui no final, ó, que esses ditos animais não temem a Deus, esfolam os pobres índios desse reino e não há remédio para o Lord Jesus Cristo. Esse aqui já é um índio que leu a Bíblia, provavelmente ele foi catequizado, e ele entendia que essas pessoas não representavam Jesus Cristo para ele. E aí, análise das tensões do mundo indígena surgiu no texto na imagem, que era que eles eram vítimas, tipo, do poder político, religioso e das doenças. Essa era a análise que você tinha que fazer aqui. Mas é uma questão muito difícil, assim, que eu propus para vocês, porque eu já sabia que era um negócio tipo, muito complexo. E vocês não têm necessidade de saber isso agora. É algo que vocês vão ver mais para frente no cursinho. Se vocês passarem de fase, vocês vão ter que estudar mais a fundo. E é trevas, é difícil. São coisas bem específicas, assim. E que nem, por exemplo, a Gabriela falou, parece, mas é porque eu sei que eu já respondi, né? Eu já respondi a questão, já. Já fiz a prova algumas vezes. Alguém tem mais alguma dúvida que queira pedir? Falar agora que eu posso sanar de vocês. Até da própria questão, se vocês quiserem. Eu tenho mais 6 minutos aqui antes de começar minha aula da faculdade. Então. Fechado, André. Obrigado pela presença. Mano. Eu tenho... eu sou novo, hein? Eu tenho 19. Não, porque só tem um de prestígio. Aí tem cenoura, sensação e sensação. Aí eu pedi de cenoura e eu como de cenoura. Acertaram, eu sou novinho, gente. Tenho 19. Mano. Não, eu não vou comer sensação, não. Tem um... O pessoal tá falando de bolo. Não, vou pedir de cenoura. Eu quero um pouco pedaço desse bolo, rapaziada. Tá dando fome aqui. Quero, mano. Mó fome aqui, velho. Entre prestígio e brigadeiro, você prefere brigadeiro? Já deu a hora da janta aqui, já começa. Exato. Você quer prestar pro quê, André? Que ela deixou A senhora seria mais feliz com brigadeiro ou com prestígio, mãe? Não pode ser. Sim. Aí, consegui, botei. Ô, André, você quer prestar o quê? Cara, eu vou prestar FUVEST, né? Eu me inscrevi na FUVEST e... Que curso? Eu vou fazer ciências da computação, né? Que eu quero trabalhar de analista de sistema, né? Pô, legal, mano. Eu tô tentando aprender programação agora, mas é muito difícil. Ué, então... E você, Rafaela? O que você tá prestando? Rafaela ou Rafael? É você mesmo. Eu pronunciei certo? Sim. Eu me inscrevi para fazer o Enem, né? Eu também vou fazer FUVEST e eu quero fazer psicologia. Psicologia é muito legal também. Me interessa bastante. Psicologia é muito da hora. Você tá fazendo o quê? Hoje eu faço contabilidade. Mas por quê? Você já fez outra? Com 19 anos? Como assim? Não, eu faço contabilidade hoje porque eu tenho interesse de trocar, eu falo. Estou estudando para poder ver se eu presto de novo a FUVEST. Ah, sim, agora entendi. E a Gabriela que tá fazendo bolo aí. E aí, gente? Se alguém mais... Que curso que vocês querem fazer aí? A gente tem mais 4 minutos. Gabriela, se quiser falar também, além do bolo. Eu tenho uma dúvida. Opa. Peraí, pode falar, André. Em relação ao que eu vi que não é somente eu que vou fazer a FUVEST, qual dica que você tem para dar, já que você fez a FUVEST e passou em contábil? É isso mesmo? Jornalismo, RI, caramba, rapaziada, vocês são chique. Cara,
Para a FUVEST, é uma prova, a prova da FUVEST é uma prova muito conteudista, assim, um bagulho, tipo, às vezes vão te cobrar umas coisas muito específicas, não necessariamente você sabe. Acho importante que você tem que saber, você tem que ter na sua cabeça, assim, é que vocês estão sendo preparados, vocês estão fazendo um cursinho, vocês estão tendo aula, estão tendo acesso a conteúdo. Então, se chegar uma questão muito difícil, provavelmente, se você não saber, provavelmente seu concorrente também não vai saber. Então, fiquem tranquilos que não saber, todo mundo não sabe quando acontecer. Eu tinha muito esse medo, e aí, quando eu fiz a FUVEST pela primeira vez, eu entrei em choque, assim, e comecei, tipo, a, sei lá, me auto-sabotar, e acabei ficando mal, assim, e fui mal na prova. Aí depois eu pensei, puta merda, era só eu ter me colocado a cabeça no lugar e falado, pô, todo mundo não sabe isso e não ter pirado. Pode falar, André, não precisa levantar a mão, não, relaxa. Cara, é o seguinte, velho. Em relação à nota de corte, mano, como Sim. faz pra ter, tipo assim, uma ideia? Porque esse ano, né? Esse ano foi o menos disputado, né? Porém, eu não sei em relação à nota de corte e cursos em gerais. Que pelo que eu sei, o que eu manjo é que tem diferença. Tem curso de alta concorrência, média concorrência e baixa, né? E tem a diferença de nota de corte. Mas como é que geralmente funciona o mínimo? Pela vestibular da FUVEST, né? Aqui. Tá, peraí, deixa eu só responder uma outra pergunta. Do Sávio. Cara, decorar é meio complicado. O que eu fazia muito? Até hoje eu faço isso na faculdade. Eu escrevia coisas que eu achava importante no post-it e colava pelo meu quarto. Eu era maníaco do post-it. Então, tipo, sei lá, eu tava em contato com a coisa todo dia. Tipo, todo dia eu olhava pro post-it e via, tipo, um resumo, tipo, básico de palavras-chave que eu tinha que lembrar. E aí eu acabei fazendo isso. O pessoal tá falando que foi fazer coisa de fisioterapia. E sabe, se você é bom em desenrolar mais interpretação de texto, o Enem é teu vestibular, cara. Foca nele, porque o Enem é por interpretação. Se você mandar muito bem a interpretação, você arrasa no Enem. Só precisa ter calma para não se desesperar. E, Andrew, mano, é o seguinte, tem uma página, não sei se é no Facebook, ou se já viu um site, foram alunos da USP que fizeram, que chama Manual do Vestibulando. Nesse manual, você vai ter acesso às notas. E aí você consegue ter mais ou menos uma ideia de como... quem tirou, quanto que tirou. Não, Gabriela, relaxa. Você falou que você lê muito livro. É isso, a chave é essa. Você lê livro, então você já está acostumado a ler e você entende interpretação, é automático. Relaxa. Mas se você tiver algum problema, quiser, tipo, sei lá, melhorar a sua interpretação, pode falar com o pessoal do núcleo de português. Mas, voltando no que está respondendo antes, nesse manual do vestibulando, eles te dão as notas, então você tem mais ou menos uma ideia, mas aí você tem que ver qual nota está na sua categoria. Por exemplo, eu estudo em escola pública, eu tenho direito a cotas, então você tenta procurar ali nas notas como é que está mais ou menos a nota média da galera que passou no seu curso, na sua categoria. E aí você tem que se basear naquilo. É sempre bom fazer um planejamento. Tipo, sei lá, a nota de corte do meu curso é 40. Beleza. Aí você vê e começa a fazer simulado. Aí você fala, bom, tô tirando mais ou menos isso, mais ou menos 40. E aí você tenta ficar sempre nesse número, assim. Manter esse foco, porque quando chegar no dia da prova, você vai manter o seu desempenho não muda. Salvo, por exemplo, o que nem aconteceu esse ano, por exemplo, com a pandemia, a prova mudou um pouco. Para poder se adaptar ao pessoal que não teve aula e tudo. Então, as notas de corte subiram, porque a prova ficou relativamente menos conteudista, ficou mais fácil de responder por interpretação. Então, as notas de corte subiram, mas acho que a tendência desse ano que volta agora é abaixar de novo. Então, não se encanem, vejam os resultados dos últimos 3, 4 anos e tenta manter em cima daquilo, que ajuda bastante. Se vocês quiserem, eu posso até pedir para a Karine te mandar o link. Se vocês quiserem, que a menina que cuida da coordenação do cursinho, eu posso pedir para eles mandarem para você. E vai ter, provavelmente, eles estavam discutindo de ter uma semana de apresentação dos cursos para vocês terem um pouco de contato aí. Eles vão mandar. Pode deixar, rapaziada, eu falo com eles. E, Kaique, cara, eu tive a vantagem de não precisar trabalhar enquanto fazia o cursinho. Eu fiz um acordo com meu pai e eu estudei em média, assim, eu via aula de dia, então das 7 até o meio-dia e 50 eu assistia a aula, e aí eu estudava a tarde inteira até a noite, estudava até umas 7, 6 horas, óbvio, eu fazia pausa, eu ia
eu ia comer alguma coisa, eu ia assistir alguma coisa, tipo, fazia pausas de meia hora, mais ou menos, a cada uma hora e meia que eu estudava. E aí é você escolher, tipo assim, por exemplo, mano, eu pegava, eu vou falar isso aqui, não sei se é o mais apropriado, tipo, ai, mano, eu sou muito ruim em física, então eu vou gastar uma hora e meia aqui e não vou aprender em física o que eu aprenderia com matemática. Então estuda matemática, tá ligado? Faz o básico de física, faz os exercícios que o professor pediu e não corre atrás de mais coisa, vai correr atrás de mais coisa em matemática que você acha que tem mais chance de acertar uma questão mais difícil. Mas é isso, gente. Alguma dúvida a mais? Senão eu já encerro aqui, porque eu tenho que ir para aula. Valeu, Igor. Tamo junto. É basicamente isso. Foi o que eu fiz. Eu me tornei bom, muito bom naquilo que eu sou bom. Que no caso é história, por isso eu tô aqui. É isso, gente. Prazerzaço conhecer vocês. Tenham uma ótima noite aí, fiquem bem. Espero que possamos nos ver de novo. É mais, professor. Valeu. É nóis, Andrew. Tamo junto. Tamo junto, mano.